Gente, todo mundo tá vendo aí os slides? Sim, professor. Beleza, olha. Eu vou estar o tempo todo olhando para a tela, então levantar a mão não vai funcionar muito, não. Então, vocês podem abrir o microfone, pedir a palavra, enfim, fazer a pergunta que quer fazer, e aí eu paro, tá bom? Eu paro, geralmente eu vou finalizar um raciocínio e já passo a palavra. Então, não precisa levantar a mão, não, senão eu vou passar direto, eu não vou ver vocês, tá bom? Então, gente, a disciplina Psicologia e Educação, tá? Ela é disciplina 60 horas, a ementa, né? O que é que nós vamos tratar na disciplina? Pressupostos básicos das principais correntes ou abordagem da psicologia em uma perspectiva histórica e suas implicações no processo educacional, bem como na promoção e melhoria da qualidade de vida, concepções de homem e mundo, aprendizagem e desenvolvimento, educador educando, conhecimento, consciência e motivação. Destreza intra e interpessoal nas relações humanas. As inteligências múltiplas e o lúdico como otimização de resultados da aprendizagem. Perspectivas atuais quanto às aplicações da psicologia e educação física. Ementa sempre aquele negócio, né? Fala muita coisa e ao mesmo tempo não fala nada. Mas aí é o nosso guia em relação à disciplina. O conteúdo, dentro do tempo que nós temos aqui, nós vamos tratar das contribuições da psicologia para o campo da educação, tá? Estudos teóricos. E aí, 4 autores, existem outros, mas os 4 que eu escolhi para para esse encontro, para essa atividade com vocês, para essa aula, para essa disciplina com vocês, é Skinner, vou falar de Skinner hoje, Piaget, Vygotsky e Gardner, tá? Então, são os 4 autores que cada um vamos tratar de um dos encontros síncronos da disciplina. Todos eles já têm lá os textos no AVA, as atividades, tudo direitinho. Diferentes concepções acerca do processo de aprendizagem e desenvolvimento, isso é muito importante. Cada autor, ele entende a aprendizagem humana, o desenvolvimento humano de uma forma diferente, e a gente vai apresentar aqui. Temas emergentes para a formação do educador. Então, o tempo todo você está discutindo coisas relacionadas à educação no século XXI. Então, vai ficar o tempo todo a gente está trazendo essas questões. Uma coisa que eu quero, que eu digo sempre, e eu não quero que aconteça aqui, é que a gente não fique só naquela ideia, eu só falando e vocês ouvindo, tá? Eu quero também que vocês participem, tragam experiências de vida. De vez em quando eu vou estar puxando vocês para participar, porque é importante esse movimento, esse movimento de falar, ouvir, enfim, dessa relação que a gente vai construir aqui. Só para situar o nosso cronograma de atividades síncronas, tá? Ele vai seguir exatamente as terças-feiras, começando de hoje, dia 9, dia 16, dia 23. Claro, se a gente está... Pode acontecer qualquer uma coisa, pode acontecer algo imprevisto, mas aí eu informarei para vocês com antecedência. No mais, esses são os nossos 4 encontros, são esse horário, das 19 às 21. Lembrando que esse é o tempo regulamentar, né, 19, 21, mas se porventura eu apresentar atividade para vocês, fazer a aula, dar o meu recado, todo mundo responder, ninguém tem dúvida nenhuma a respeito do conteúdo, a gente pode terminar 10, 15 minutos mais cedo, sem problemas, tá? Mas esse é o nosso tempo para a gente trabalhar em cima dele, 19 às 21. Hoje a gente vai falar eu vou apresentar a disciplina e vou falar sobre Skinner, nas próximas semanas, Piaget, Vygotsky e Gardner. Tá? Até aí tudo tranquilo, né, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo. Vamos lá. Outra coisa importante, acho que vocês já sabem, é que como é conectado, eu estou aqui falando, e pode acontecer da conexão cair. Ela cai e não avisa. E aí, o tempo todo eu vou estar perguntando, entenderam? Tudo ok? Para vocês responderem, porque senão eu vou ficar aqui falando o tempo todo, depois a conexão caiu e eu não percebi. Tá? Então, é uma forma também de eu saber que vocês ainda estão aí, ok? Então, gente, vamos conceituar o que é psicologia. Vocês já perceberam no curso de educação física
Às vezes a pessoa entra no curso de educação física, ah, não, eu vou aprender sobre esporte, vou aprender musculação, vou aprender sobre isso, aquilo, e começa a ter aula de filosofia, psicologia, sociologia, né? Ensino, pesquisa e extensão universitária, e parece algo estranho, mas não é, tá? Toda profissão ela se fundamenta em conhecimentos gerais, tá? A filosofia é importante, seja para o professor de educação física, seja importante para um médico, um advogado, a sociologia, a psicologia, etc. Então, uma dessas disciplinas abrangentes é a psicologia, no nosso caso, a psicologia da educação. Essa disciplina está na psicologia da educação. Mas o que é psicologia, né? A psicologia é uma ciência que estuda os fenômenos psíquicos, os fenômenos da mente e do comportamento do ser humano por intermédio da análise de suas emoções, suas ideias e seus valores, tá? Então, é muito comum a figura do psicólogo, a pessoa que está com algum problema depressivo, depressão, ou alguma questão, dificuldade de aprendizado, enfim, coisas relacionadas à mente e ao comportamento humano, tá? Então, é um profissional que atua tanto na área clínica, e aí nós temos as subdivisões da psicologia, então tem a psicologia clínica, né, que trabalha mesmo em geralmente em relação a transtornos, em pessoas que têm algum sofrimento psíquico, tá? Também psicologia do trânsito. Quem já fez carteira, tirou a carteira de motorista, a gente geralmente, quando eles indicam para a gente ir para uma clínica, que lá tem uma psicóloga que faz um teste. Para saber como é que é você no trânsito. Porque tem pessoas que quando sentam no carro, ligam um carro, se transforma, né? Tem até um desenho antigo do Pateta, quando ele senta no carro, ele liga o carro, ele vira um monstro, vira um bicho. Então, é meio que para fazer, que a gente chama de psicotécnico, ou psicoteste, enfim, que a pessoa faz. Eu lembro que o meu, eu tinha várias pessoas, aí tinha a psicóloga deu um papel em branco e um lápis, e aí tinha que ficar fazendo vários tracinhos, tracinhos. Quando ela falava sinal, a gente tinha que riscar os traços que a gente fez. Para ver essa questão mesmo de se a pessoa está concentrada, né? Se ela pode pegar um carro, sentar e dirigir, se ela tem competência psicológica para dirigir um carro. Tá? Tem pessoas que recebem uma fechada, ou uma buzina, ou qualquer coisa, já quer xingar a mãe, xingar o pai, xingar toda a família do outro. Então, a psicologia do trânsito trabalha com isso. A psicologia social, as relações sociais, como isso influencia, né? O poder de compra, uma pessoa que decide fazer uma compra, isso é muito utilizado. O pessoal de marketing utiliza muito isso. Olha, 50% de desconto, e você tem ali uma roupa que era 100, ela bota depois que não vende, ela bota de 180 por 90. Na verdade, o desconto foi só de, né, 10, não foi tudo aquilo que é colocado. Psicologia organizacional e do trabalho. Então, é muito estudado hoje também a questão, pessoas que podem ser muito bons desenvolvendo um trabalho, e quando muda ela ou dá uma promoção, ela começa a desenvolver um trabalho ruim, né? Então, a pessoa é um bom motorista, mas ele não é um bom secretário de transporte, por exemplo, tá? Ele pode ser um bom médico, mas ele não é um bom gestor de saúde. Então, trabalha muito essa questão de organizacional e do trabalho. Quem tem mais perfil para ser um líder. Tem pessoas que são bons líderes, sabe dizer não, sabe ser firme, mas também compreende o outro. Tem pessoas que não conseguem estar ali o tempo todo, toma decisão, fica sem saber o que fazer, fica muito ansioso na hora que ele é pressionado. Trabalha muito esse elemento. Psicologia jurídica, né? A questão da mente, por exemplo, é muito comum na televisão você ver séries sobre assassinos, maníacos, né? Pessoal que sociopatas, psicopatas, a mente do psicopata, isso está rendendo muito, muito seriado, né? Muito livro. Então, elemento para entender como é que a pessoa foi capaz de fazer aquilo, né? Isso é muito levado em consideração. Ele não se arrependeu, ele cometeu um crime e não se arrependeu. Isso é muito, muito usado hoje também. Psicologia hospitalar, né? Uma pessoa que descobre que tem uma doença difícil ser curada, ou que vai ter amputação de uma perna, de um membro, ou que simplesmente acordou e não consegue mais enxergar, enfim, isso
psicologicamente devastador para as pessoas. Então, tem também esse psicólogo que atua nessa questão. Psicologia das relações humanas, resolução de conflitos, tá? Saber negociação, entender que uma negociação não é todo mundo que vai ganhar, não é um que vai ganhar, outro vai perder, mas assim uma relação em que cada um cede um pouco para ganhar um pouco. Psicologia do esporte, que a gente vai trabalhar em outra disciplina, né? A ideia do atleta, o atleta vencedor, como eu vou motivar o meu atleta, eu enquanto treinador, né? Por que que meu atleta era mais treinado, mais jovem, mais veloz, mais forte e perdeu para o adversário? Tem um elemento psicológico muito forte, a influência da torcida, né? Jogar um time que joga no estádio lotado e balançando ali a arquibancada, aquela pressão psicológica, essas influências externas que afetam o psicológico do atleta. E o nosso caso agora, né, desta disciplina, é a psicologia da educação. Tá? Psicologia da educação, que é o nosso foco aqui. E aí, o que é psicologia da educação? É um campo do conhecimento da psicologia que busca compreender o comportamento das pessoas no processo de ensino-aprendizagem. Então, a psicologia da educação busca compreender como é que a gente aprende, como é que a gente se desenvolve, tá? Isso é muito importante. Vários teóricos da psicologia se debruçaram, estudaram para entender como é que o ser humano ele consegue adquirir o conhecimento, ele consegue construir o conhecimento ou ele consegue acumular conhecimento. Cada um vai trazer um elemento aí. Por meio dela, né, por meio da psicologia da educação, é possível encontrar ferramentas que auxiliam a melhoria desse processo. Então, quando eu estudo, eu, professor, seja na academia, seja na escola, quando eu estudo a psicologia da educação, quando eu estudo psicologia, eu consigo entender como é que meu aluno ele pode aprender e com isso minha aula, minha metodologia de ensino, minha avaliação, os objetivos que eu quero para minha aula, eu vou conseguir controlar da melhor forma possível. Conhecer o meu aluno, eu consigo extrair dele o melhor. Eu consigo fazer com que ele aprenda de uma forma mais prazerosa, mais interessante, tá? Posso tirar todo o potencial que ele tem. Então, conhecer o meu aluno, conhecer como é que ele aprende, a maneira que o conhecimento é construído nas pessoas, me dá essa possibilidade. Até aí, pessoal, tá claro? Sim, professor. Beleza. Então, aprendizagem. O que é aprendizagem? Aprendizagem é a aquisição de novos comportamentos que são incorporados ao repertório individual de cada pessoa, que deverá apresentar, desse modo, capacidades e habilidades não existentes anteriormente. Além de adquirir novos comportamentos, através da aprendizagem, uma pessoa poderá também modificar comportamentos anteriormente adquiridos. Isso é extremamente importante. Uma criança, bebezinha, pequenininha, ela primeiro, ela vai aprender a mexer o pescoço, levantar o pescoço para olhar, para virar o pescoço para ver o que está, ou ouvir, né? Virar alguma coisa, algum barulho, ela vai olhar para ver de onde vem aquele barulho. Depois ela vai tentar se movimentar. Depois ela vai tentar engatinhar, quatro patas. Depois tenta ficar na postura ereta, cai no chão. Depois tenta de novo, cai de novo. Depois começa a dar os primeiros passinhos, meio ainda tentando se equilibrar. Todo um processo lento, né, que não é tão lento em comparação com a nossa idade, mas que é um processo que para ela é toda uma evolução, todo um avanço, e que depois ela está correndo, andando, né, como qualquer adulto. Esse é um processo de aquisição de novos comportamentos. E percebam, sempre é subindo degraus. Primeiro eu fico sentado, para depois eu engatinhar. Primeiro eu fico em pé, para depois dar um passo. Então é todo um processo sequencial. Ela não vai deitada, simplesmente se levantar e sair andando. Não, é todo um processo que é gradativo. Um conhecimento se adquire ao conhecimento anterior. Já sei se ficar sentado sem cair no chão. Agora vou tentar levantar. Já sabe levantar, agora vai tentar botar um pé na frente do outro. Então, é um conhecimento. Isso vale para qualquer conhecimento. Quando a gente aprende
Matemática na escola, vou aprender primeiro conta de mais, somar. 1 mais 1 é 2. 2 mais 2 é 4. Lá na frente, diminuir, multiplicar, dividir, raiz quadrada, números complexos, forma de Bhaskara, né? Geometria analítica, mas começou lá atrás com 1 mais 1 é 2. Então, este é o conhecimento, é assim que a gente aprende, é assim que a gente adquire conhecimento, através dessa aquisição de novos comportamentos. O conhecimento hoje que vocês têm enquanto universitários é um conhecimento muito maior do que tiveram no ensino da educação básica, tá? No 5º ano, né? Ou na educação infantil. É um conhecimento muito mais avançado, mas demorou anos até vocês conseguirem construir esse conhecimento. Demoraram muito tempo. Como a gente está na escola todo dia, a gente vai para a escola de segunda a sexta, e passa anos e anos e anos e anos, você nem percebe tanto. Porque faz parte da sua vida adquirir conhecimento, tá? Mas é assim que a gente vai adquirindo. Então, não tem como dar saltos sem subir os degraus do conhecimento anterior para ir sempre se aprofundando, sempre melhorando, ok? Até aí, tá claro, pessoal? Sim, professor. Beleza. Então, como é que a aprendizagem, né, o conceito de aprendizagem, ela é parte de um processo social de comunicação, que a gente chama de educação, e apresenta os seguintes elementos. Isso é o conceito de Nascimento, tá? É um autor. Você tem um comunicador, emissor, que nesse caso pode ser o professor, eu, por exemplo, aqui, é o transmissor da informação ou agente do conhecimento. Eu posso criar situações para que a gente aprenda, ou posso simplesmente fazer como eu estou fazendo aqui, falando com vocês. O comunicador tem uma participação ativa no processo educativo, devendo estar motivado e ter pleno conhecimento da mensagem que vai transmitir. Então, é uma questão até óbvia. Alguém, para ensinar alguma coisa, tem que saber. Um professor só pode ensinar algo se ele souber, né? Mensagem é o conteúdo. Então, aqui nós estamos falando de aprendizagem. O conteúdo de hoje é a esquina. Então, essa é a mensagem, o conteúdo educativo. É o conhecimento e a informação que está sendo transmitido. A mensagem deve ser adequada, clara e precisa para ser bem entendida. Se eu começar a falar aqui, usar, não vou nem falar outro idioma, mas usar palavras muito complicadas, falar muito rápido, enfim, pode ter dificuldade no entendimento. Receptor da mensagem é o aluno. O receptor não tem um papel passivo, tá? Não é só aquele vaso aberto que o professor vai colocando conhecimento. Não. O receptor é um construtor crítico do conhecimento e informações que são transmitidas. Ainda mais hoje. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, hoje em dia, se fosse há, sei lá, 30 anos atrás, o professor passava aquele livro didático, era a verdade, era o livro e pronto. Hoje não. Eu estou aqui conectado com vocês, vocês podem simplesmente estar olhando outra coisa e confirmando as informações são verdadeiras ou não. Ou até trazendo novas informações. Ah, professor, eu vi um vídeo aqui, eu li na internet um texto, ou vi um artigo, tá? Então, isso é mais fácil hoje do aluno ter esse papel também crítico desse conhecimento, tá? O professor não é o detentor do conhecimento, não é o sabichão, não é o sabedor de tudo. Ele apenas vai gerenciar, mediar, tá? Esses autores eu escolhi porque eu achei que para essa disciplina, para a carga horária, são esses autores. Então, eu vou selecionar todo o conhecimento do mundo ali, vou fazer um cortezinho, dizer, ó, isso aqui é que vai ser para nossas aulas. E o ambiente, né, o meio ambiente, é a escola, é a família, é o meio social, onde se efetiva o processo de ensino-aprendizagem. O meio ambiente deve ser estimulador da aprendizagem e propício ao bom desenvolvimento do processo educativo. Tá? Então, o elemento ambiental ele é extremamente importante, até o elemento virtual também. Tá? Quando a gente fala de ambiente, também aqui é um ambiente virtual. Tá? A aprendizagem ela tem que ser significativa. Não basta apenas ensinar, é preciso oportunizar aos nossos educandos uma aprendizagem significativa, ou seja, para que a aprendizagem provoque uma efetiva mudança de comportamento e amplie cada vez mais o potencial do educando, é necessário que ele perceba a relação entre o que está aprendendo e a sua vida, sendo capaz de reconhecer as situações em que se aplicará no conhecimento. O tempo todo, seja na escola ou na universidade, a gente se pergunta, né? Para que eu quero aprender isso? Para que eu quero aprender fórmula de Bhaskara?
Para que eu quero aprender números complexos? Para que eu quero aprender sobre angiospermas na biologia? Para que eu quero aprender isso, aquilo? O tempo todo, principalmente quando é criança. Muitas vezes não é ensinado isso para a gente, não é explicado isso para a gente. Você é obrigado a assistir e pronto, né? Na universidade, você não é obrigado a estar aqui, foi uma opção. Então, óbvio que o conhecimento que está no currículo, ele tem que ter um significado para aquela profissão, como eu falei para vocês. Por que eu tenho que estudar psicologia, né? Tem uma importância para o profissional. Para a criança, isso tem que ter muito mais relevância. Isso para uma sala de aula, você tem que trazer essa informação. Até na academia, por que eu tenho que fazer esse exercício? Esse exercício trabalha o quê? Ele tem que perceber o significado, porque aí ele vai acreditar que de fato é importante fazer ou aprender aquele conteúdo. Tá? Se eu explico para o meu aluno por que é importante ele fazer o que eu estou falando, ele fazer, ou ele aprender o que eu tô trazendo de conhecimento para ele, e ele perceber que ele é significativo, que aquilo é importante para a vida dele, é muito mais fácil aprender. É muito mais fácil aprender algo que você sabe que é importante. Isso aqui vai ser importante para mim, né? Quando você vai fazer um curso de inglês, geralmente eles lhe passam uma anamnese, ou fazem esses cursos mais, cursinhos maiores, né? CCA, FIS e tal. Qual é a sua motivação em aprender? Qual é o seu objetivo? Né? E a pessoa vai dizer, não, meu objetivo é ler textos, ok. Meu objetivo é ir para fora do país e poder viajar e conversar em outro idioma, ok. Meu objetivo é dar aula em inglês na universidade, ok. Meu objetivo é ir para o cinema e assistir um filme, dar risada, ou assistir um espetáculo, uma comédia e dar risada das piadas. Então, cada um tem os objetivos, tá? É aquilo ali que dá significado a ele. Eu vou aprender aquele conteúdo, que é difícil, demora muito tempo, mas tem um significado. Eu quero, no final, alcançar aquele objetivo. Tá? E aí tem uma tirinha do Calvin, que é o seguinte: primeiro aqui fala, o pai falando com ele, né? Calvin, sua mãe e eu vimos o seu boletim e achamos que suas notas podem melhorar. Aí Calvin responde, mas eu não gosto da escola. Aí o pai, mas por quê? Você gosta de ler e de aprender, que eu sei. Você já leu tudo que é livro sobre dinossauros e aprendeu muito, não é? Ler e aprender não é divertido? Aí Calvin é. Aí o pai, então por que você não gosta da escola? Aí Calvin, porque lá a gente não lê sobre dinossauros, né? Então, assim, o que é importante para ele, né? Uma criança que está numa idade, agora que sai no cinema Super Mario. Super Mario é da minha infância. Mas meu filho hoje conhece Super Mario. Então, isso, para ele, naquele momento, tem significado. Se o professor consegue pegar aquele conhecimento e dar aula dele de matemática, ou dar aula sobre outro conteúdo que ele quer, física, usando, vai dar significado àquela criança. Ela vai começar a perceber que, ó, que legal o mundo, o meu mundo, que a criança tem o mundo dela, o meu mundo tem significado. Né? A gente, quando é criança, o pai sempre diz, isso é besteira. Fica vendo essas porcarias, vendo isso, vendo aquilo, e não consegue perceber que, para a criança, aquilo é importante. Aquilo faz parte da vida dela. E aquilo dá significado a ela. Então, se ela chega na escola e vê que não tem significado nenhum aquele conteúdo, e o professor não mostra, a professora não mostra para ele que aquilo tem significado, ele vai achar chato, vai achar ruim. É melhor ficar sentado assistindo ou no YouTube, ou etc, etc. Isso não é bom, isso é ruim. Porque ele perde a oportunidade de aprender na escola. Conhecimento que para a vida dele vai ser extremamente importante, principalmente dos desafios que ele vai ter para a vida, né? A gente aprender números complexos, a matemática. Uma pessoa que trabalha com marca-passo usa números complexos, é base para o marca-passo. Isso não é ensinado para a gente, claro. Só depois de muito tempo, quando a pessoa está fazendo curso de medicina, né? Etc. Então, muita coisa que hoje a gente aprendeu da biologia, da química, na escola, a gente vai aprender na nossa profissão. Agora, aplicando, né, na prática. Até aqui tá claro, pessoal? Tranquilo? Algum comentário? Ah, sim. Muito bom. Boa noite, professor. Oi, boa noite. Quem é? Jusceli do Poli Piara. Pode falar, querida. É interessante essa disciplina, porque, assim, muitas das vezes com essa revolução tecnológica, né, que nós temos aí, é muito difícil o professor despertar o interesse do aluno para o aprendizado. Então, é muito interessante, né, explicar para eles por que eles têm que aprender, né? Com certeza. Com certeza. E não só explicar, mas tentar trazer um pouco do mundo deles para a aula. Tem algumas. Já tem hoje uma coisa chamada gamificação, que é o uso de jogos, claro, não são qualquer jogo, né? Mas o uso de jogos para educação.
trazer para a realidade deles. Porque assim, gente, o aluno ele fica na escola um turno, manhã ou tarde. Só que ele vai ter o resto do dia, sei lá onde. Ou pode estar em casa, na casa do pai, da mãe, da avó, na internet o tempo todo, muitas vezes sem alguém do lado para olhar o que ele está assistindo. E a gente sabe que a internet você clica numa coisa, quando a pessoa já está em outra completamente diferente, que lhe levou para lá, o algoritmo, né, levou você para lá, e vai jogando coisa para você assistir. E isso na mente de uma criança que ainda está em desenvolvimento e aprendizado, muitas vezes você pode ser muito perigoso, tá? Muito perigoso mesmo. Então é importante sim mostrar, né, que na escola o aprendizado é relevante. A gente, na nossa época, quem aí já passou dos 30, mas na nossa infância, a gente não tinha a internet para ser no máximo a televisão, ia ali, chegava em casa, assistia, né, um desenho que passava, não tinha a internet. Hoje não, a internet é vamos dizer assim, um competidor muito forte à educação, muito forte. E você pode ter muita coisa boa na internet, muita coisa, mas também pode ter muita coisa horrível, tá? Então, é algo que hoje não adianta só os pais, só os professores, os pais também precisam estar nesse movimento junto, tá? Para poder não termos problemas sérios no futuro com as crianças. Alguém quer falar mais alguma coisa? Boa noite, professor. Oi, quem Boa é? noite. É Marinalva aqui do Polo de Carinhanha. Pode falar, querida. Eu achei interessante essa coisa que você falou aí, porque na minha época mesmo era desse jeito. Eu ia para a escola, mas a gente não tinha internet, né? Então a gente tinha aquela curiosidade de procurar livros para ler as histórias dos livros. E quando chegava em casa, como não tinha TV também, nós morávamos na zona rural, não tinha TV, nós ia procurar o quê? Procurar um livro, um caderno para copiar, para estar lendo. Então, até que minha mãe ficava brigando com nós, falava, oh, gente, vai dormir e apaga essa luz, que a gente usava lamparina, né? Uhum. Vocês vão estragar as luzes, deixa para quando amanhecer o dia. Era bem assim. Hoje não, hoje com essa internet aí, hoje mesmo eu tenho os 3 filhos, eles querem mais ficar ou no celular ou na televisão assistindo, quase nem ler livro, precisa estar falando, brigando com eles para ler. E é sério, até os 12 anos de idade, excesso de tela causa sérios danos, né, ao desenvolvimento psicológico da criança. Então, é uma geração atual que a gente precisa ter muito cuidado, seja como pai, mãe, como educador, tem que ter muito cuidado. Porque antes era isso, você tinha só aquele desenho animado passado naquele horário, tinha que esperar passar o desenho. Se perdeu, perdeu, já foi, né? Ou tinha aquele livro, só tinha aquele. Agora vocês ligam uma Netflix da vida, você passa mais tempo procurando o que assistir do que assistindo alguma coisa. E depois, não, eu assisto depois, eu assisto agora, eu assisto quando eu quero. Mudou até a maneira de se relacionar com as coisas. A criança hoje chega, quer porque quer agora, quer agora. Porque essa relação de esperar, saber que tem que esperar a sua vez, tudo isso também é mediado, inclusive hoje, infelizmente, também pela internet. E aí... Boa noite, professor. Oi, pode falar. Pode falar. Eu sou do Polo de Ipirá. Como o senhor falou, já passei dos 30 e pouquinho. Então, assim, para a gente, eu hoje, quando eu ensino num povoado, e é bem legal, eu sou professora de português, hoje eu estou fazendo educação física, Uhum. e o senhor sabe que sempre fico os restos das matérias, e me deram uma vez geometria, e eu fiquei assim muito perdida para ensinar geometria, e aí comecei a trabalhar, como eles falavam, uma tarefa de terra, ia na quadra, então assim, no pasto, quantas tarefas tem no pasto? Então, eles falavam as metragens, e aí você trabalhando realmente torna uma aprendizagem significativa quando você trabalha com as questões que eles convivem, né? Porque, assim, a bata do feijão, esse tipo de coisa, os alunos gostam muito disso, porque eles convivem com isso. Porque nos livros, quando você pega os livros não veem isso. Né? Aqui para a Bahia. Vem o quê? Livros relacionados a São Paulo, relacionados ao Rio de Janeiro, que eles não convivem.
Então, eu deixava muito de lado o livro para trabalhar as ovelhas, os bois, os carneiros. Eles têm uma coisa aqui muito legal que eu acho bem interessante. Eles não matam as cobras. Eu tremia quando vinha a cobra. Ô, professora, ela está tão longe, ela nem olhou para a senhora, deixa lá. O menino não vai matar, que é uma cobra. Sim, é uma cobra, mas se a gente matar todas as cobras que a gente vê, a gente vai acabar com o meio ambiente. Eles têm esse cuidado aqui no povoado, eu acho isso bem, bem importante. E aí a gente trabalhava com isso, sabe? Aí agora volta e meia aparece muita abelha. Aí um deles fala assim, sabe por que tá aparecendo muita abelha, Pro? Porque o pasto de não sei quem foi desmatado. Quer dizer, você vê que ele entende isso. Se o pasto de fulano foi desmatado, as abelhas que tinham lá vai para outro lugar. Então, é bem legal isso, essa questão da aprendizagem significativa. Se todo Sim, professor tiver essa visão de que o aluno aprende com atividades e que nós saibamos, porque as pessoas acham que a tecnologia que vai fazer isso, não é. Às vezes no povoado não tem a tecnologia, não tem a internet, e você vai lá e senta na horta, e senta, bora trabalhar na quadra, e vai para a quadra, e conta, e mede isso, mede aquilo, e quando você sai da aula, você sai feliz da vida, porque eles aprenderam. perfeito. Que Obrigado. você não falou seu nome, Rosana, Rosana Rosana. Fagundes, do Polo de Pirá. Pronto, Rosana. Sua fala é interessante e eu digo mais. Primeiro que você colocou aí é importantíssimo. A aprendizagem significativa é isso, é trazer para a realidade deles. E aí você faz um comentário que eu achei interessante, que é a questão do livro. Quem aqui nunca estudou com um livro de ciência? Geralmente aquele de ciência que tem um passarinho um amarelinho que tem um passarinho na capa e tinha as estações do ano. Aí tem lá outono, a estação que as flores caem. Primavera, a estação das flores, verão, aí tem um menino com picolé na mão na praia, inverno, nevando. Aí você tá na Bahia do Brasil, que só tem chuva e sol. Chuva e sol. Aí tu consegue perceber essas nuances, que é um conhecimento europeu, de que quem está no hemisfério norte, que consegue ver essas 4 estações, que a gente, basicamente, aqui ou chove, faz mormaço, quentura, calor, né? Então, não tem muito isso. Então, até o conhecimento mesmo, a gente precisa até fazer essa crítica ao livro didático, que há muito tempo é utilizado, né? E como eles estão adaptados, né? Como as crianças já conhecem a própria realidade. Acho que isso é interessante, é buscar nesse conhecimento. Uma criança que está na internet vendo uma árvore, vendo um campo, beleza, ele viu que ele sabe que é uma árvore. Mas você tá perto de uma árvore, tocar uma árvore, sentir o cheiro de uma árvore, o vento batendo no rosto. Sabe quem está na zona rural e sentir aquela tranquilidade é outra coisa. É outra experiência de vida, né? Então, Ô, professor, e quando eles oi. dizem assim, deu flor, o mandacaru tá dando Uhum. flor. Eu digo, e o que é que tem isso? Opa, que a flor é linda, realmente, a flor do mandacaru é Sim, perfeita. sim. Aí, sim, deu flor e esse ano vai ser bom, esse ano vai ter chuva. E como é que vocês Ó. sabem disso, menino? Quando o mandacaru floreia, eu não tenho a música para de verdade, esse ano vai ser fartura, vai ter chuva. E realmente é o ano que chove. Quando você vê o mandacaru, sim, eu já tenho 16 anos lá, dando aula, e aí eles falam assim comigo, esse ano não vai ser bom, pode olhar, os mandacaru não tem uma flor. E realmente o ano não é bom. Eles têm a noção de tudo isso. E a gente tem que aproveitar disso. Aí é Sim. nessa hora que a gente entra com caule, com flores, com fruto, que não pode desmatar. E é bem legal isso, né? Pega o conhecimento que ele já tem adquirido da própria cultura e traz o conhecimento científico para ajudar. Não para negar o conhecimento deles, mas para complementar. Né? Isso é importantíssimo, né? A música de Luiz Gonzaga, não é isso? E nós temos. É isso, a música de Luiz Gonzaga, isso mesmo. Uhum, exato. E nós temos aí, agora falando dessa questão da educação, essa educação, e aí nós temos 2 tipos, né? A formal e informal. Né? Essa educação na sala de aula, né? Direcionada pelo professor, orientado pelo professor, que o professor planeja, organiza, essa é a formal, é aquela de sala de aula, ou fora da sala, mas que faz parte da escola, né? Quando o professor organiza, dá nota, coloca na caderneta, tudo isso,
no boletim, etc. A aprendizagem Que faz um informal, planejamento, na verdade, né? Assim, isso. É a parte mais, vamos dizer assim, que tem relação com a escola mesmo, com a aula, com tudo que acontece. O que nós estamos fazendo aqui é uma aprendizagem formal. Eu tenho um professor e tem os alunos, né? Todo esse movimento é aprendizagem formal. A informal é aquela de natureza incidental, não dirigida e carente de controle, ou seja, que pode acontecer a qualquer momento, a qualquer hora, resulta da experiência no ambiente de vida fora da escola. Então, por exemplo, esses alunos, eles aprenderam de forma informal, conversando com a mãe, com o pai, ouvindo o avô contar história, aprenderam conhecimento. Um aluno, por exemplo, uma criança que está sentada o tempo todo na internet, ele está tendo um aprendizado informal, tá? Tá ali aprendendo alguma coisa. Ou falar de um jeito. Tem crianças que vêm e falam uma palavra assim, você está aprendendo isso aonde? Às vezes foi na internet, uma gíria, um jeito de falar, até sotaque coloca, qual é, não sei o que, tá uma coisa assim, você vai aprender porque ele está vendo um vídeo no YouTube. É um aprendizado informal, uma aprendizagem informal. Tá? Essa aprendizagem informal é pouco estudada, mas hoje ela é tão ou mais importante, ela é muito importante para a formação do ser humano. O que a criança aprende fora da escola também é importante. O que a gente aprende fora da universidade, da escola, é muito importante para a nossa vida também. E, ao mesmo tempo, tem que ter muito cuidado. Né? Tem que ter muito cuidado com o que a criança absorve, com o que ela aprende. Sem controle, sem uma supervisão. Tá bom? Mas automaticamente tem que entender. A gente não pode negar esse conhecimento. A gente aprende, sair na rua, visitar um parque, ir no museu, assistir um programa de televisão, assistir o YouTube. A gente está aprendendo o tempo todo. Tem uma palavra nova, uma expressão nova, o tempo todo estamos aprendendo. Tá? Então, só que no nosso caso aqui, gente, a psicologia da educação ela exerce o papel mais relacionado à aprendizagem formal. Tá? Quando a gente fala de pessoa da educação, estamos falando de aprendizagem ligado ao ambiente escolar mesmo. Tá? E aí, qual a importância da psicologia da educação para o trabalho do professor de educação física? Então, basicamente, nós temos a compreensão das teorias que explicam como a criança aprende e se desenvolve. Então, eu vou conhecer alguns autores e vai me dar ferramentas para entender como é que esse processo de aprendizado ocorre. Possibilidades didático-metodológicas de ensino dos conteúdos da educação física. Então, a partir do momento que eu conheço esses autores, eu consigo montar a minha aula, a minha metodologia, a minha avaliação de forma a potencializar o aprendizado do aluno. Um controle sobre a metodologia de ensino, os objetivos de avaliação. Então, minha aula fica melhor, eu tenho mais domínio. Não é aquela aula solta, né? É uma aula que eu sei como ela começa, eu sei qual o objetivo que eu quero, como é que eu vou avaliar aqueles alunos. Isso significa o quê? A real função da educação e do professor. Professor não é uma profissão menor. Nos países mais desenvolvidos, o professor é a profissão mais importante que existe. Eu sempre conto isso. Uma colega veio da Finlândia para a Feira de Santana, porque eu estudava em feira, e veio fazer intercâmbio. E ela achou um absurdo descobrir que uma colega, uma amiga nossa lá, ela abandonou o curso de pedagogia para fazer direito. Porque ela achou, como é que você deixa de ser professor para ser advogado, sabe? Assim, a inversão de valores, como é, né, grande país desenvolvidos, a ideia de que é um profissional que tem que sentar, que tem que estudar, tá? E que, infelizmente, países como o nosso, que ainda não lida com a educação da forma que ela merece, ainda a profissão é uma profissão que é muito, assim, desvalorizada, do ponto de vista salarial, social. Então, países que investem em educação e que valorizam o professor, a médio e longo prazo, aquela sociedade se desenvolve muito mais, se desenvolve de forma melhor, a qualidade de vida das pessoas é maior do que países em que relega o professor como se fosse qualquer coisa na sociedade. Né? Então, quando a gente entende o conhecimento psicológico, sociológico, filosófico, histórico, a gente começa a mostrar a importância que nós, enquanto professores, temos na sociedade. Eu sei essa aula, eu sei como passar, eu sei como ensinar aquele aluno e vou trazer as minhas ferramentas, ou seja, os meus conhecimentos, tá? Para poder fazer minha profissão. Um médico, para fazer uma operação, ele não simplesmente
Ele tem que estudar muito para abrir o peito de alguém, né? Um dentista, um advogado, todas as profissões. O professor, a mesma coisa. E ainda mais, o professor é a profissão que forma todos os outros profissionais. Então, isso é extremamente importante, tá? Então, aprender psicologia da educação é também uma ferramenta a mais no que diz respeito à real função da educação e do professor. Tá claro aí, gente, até aqui? Sim. Beleza. Sim, professor. Vamos seguir. Então, encerramos aí a nossa introdução. Até aqui foi só a introdução da disciplina, tá? E vamos partir para o primeiro autor, que é Skinner, tá? Skinner é o primeiro autor que a gente vai tratar de psicologia. O texto está lá no AVA, Skinner, Condicionamento e Aprendizagem. Eu faço a pergunta valiosa. Alguém lê o texto? Alguém pode comentar sobre o texto? Aquela perguntinha. Ninguém? Professor, na verdade, eu não li, porque, assim, o outro professor passou umas atividades uma em cima da outra e não deu tempo. Eu acho que a maioria do pessoal, porque todo mundo trabalha, teve o feriadão, mas aí a gente teve resumo, teve... Tem que organizar uns vídeos, umas coisas. Eu acho que a maioria das pessoas não leram. Eu mesmo não li, apesar de que sou apaixonado por psicologia, eu tenho psicopedagogia, é, Skinner é maravilhoso, né? Esse condicionamento e aprendizagem é show de bola. Porém, são coisas que eu não, eu tenho certeza que eu já li Skinner em alguma época, porque eu fiz pedagogia e fiz vernáculas, mas a gente não fica com nada assim na cabeça por longo tempo. Você tem que dar outra lida para relembrar. Então, assim, eu não li, mas com certeza é show de bola essa disciplina. E Skinner é o pai da aprendizagem da psicologia. Vamos lá, então. Então, o primeiro autor que eu selecionei para vocês é Skinner. Antes de falar dele, vou falar do behaviorismo, né, que é a análise do comportamento. Ele é um dos principais autores dessa análise do comportamento. Behaviorismo vem de behavior, que seria comportamento em inglês, né? O que seria isso? A interação organismo-contexto mediado pelo comportamento e na valorização do controle pelas consequências. Oxe, que negócio estranho. Na verdade, a gente pode entender um organismo enquanto ser humano mesmo, tá? Ele pode mudar o seu comportamento a depender do ambiente, a depender da ação executada em cima dele, a depender do que é colocado do ponto de vista ambiental. Eu vou explicar isso com mais calma a seguir, tá? Mas só uma questão A depender histórica do aqui. meio, né? Assim? Isso. Depende não só do meio, mas também depende do condicionamento, tá? O behaviorismo, ele surge em 1913, então já faz aí 110 anos, tá? Proposto por Watson, que é um outro pesquisador, é uma proposta de substituição da consciência pelo comportamento, tá? Foi desenvolvido posteriormente, que é o principal autor do behaviorismo, que é Skinner, é o que desenvolve um pouco mais a teoria. Então, quem foi Skinner? Skinner foi um professor de psicologia da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos. Ele conduziu trabalhos pioneiros em psicologia experimental e foi propositor do behaviorismo radical, abordagem que busca entender o comportamento em função das inter-relações entre a filogenética, tá, o ambiente e a história de vida do indivíduo. Ou seja, o que ele já tem na própria filogenética, ou seja, o que é dele, né, genético, da carga de vida da pessoa, que a pessoa já nasce com aquilo, o que é ambiental, tá? E essa história de vida. Ou seja, ao longo do tempo, essa pessoa, a relação dela, pessoa e o ambiente, o que é que causou, o que é que mudou em seu comportamento e, consequentemente, em sua aprendizagem. Uma coisa, antes de continuar, gente, é importante dizer para vocês. Todo e qualquer autor, ele é limitado pela sua época, tá? Todos os 4 autores
e eles estão limitados à época deles. Isso é importante dizer, por quê? Porque a gente nunca vai encontrar nenhum autor com receita de bolo preparado, ó, é assim que se faz e pronto. Não. Você vai ter autores que estudaram sobre um assunto na época deles, com conhecimento científico da época deles, e passaram adiante. Então, todos eles são passíveis de crítica, todos eles, em alguns aspectos, já foram superados, e outros não. Todos eles influenciaram muito o que veio depois, tá? Então, isso é importante. Nenhum tem receita de bolo, mas todos deram contribuições importantíssimas para a psicologia da educação, tá bom? Isso deixa bem claro. Então, ele tem a sua limitação e não é culpa dele. Ele fez a parte dele, agora é com os outros, tá? Já contribuiu o suficiente. Mas vamos lá. Então, a base do trabalho de Skinner se refere à compreensão do comportamento humano através do comportamento operante. Skinner dizia que o seu interesse era em compreender o comportamento humano e não manipulá-lo. Ele queria entender como a pessoa se comporta, como o ser humano ele age, tá? Então, essa interação organismo-contexto, mediada pelo comportamento e na valorização do controle pelas consequências. O comportamento humano é o produto da ação integrada e contínua de contingências filogenéticas, ontogenéticas e culturais. Isso aí, a base da teoria de Skinner. Vou explicar com calma o que é cada coisa, tá? O que faz da análise do comportamento uma ciência preocupada com a prática e a função das coisas na vida do sujeito. Não se trata, portanto, de aniquilar ou retirar um comportamento disfuncional, mas avaliar as razões pelas quais ocorre e como implementar novos comportamentos e de que maneira isto poderia ser útil na real vivência do indivíduo. Tá? Então, a pessoa tem uma maneira de se comportar. Isso pode ser com criança, pode ser com adulto. Como é que ela chegou àquele ponto? Por que ele se comporta daquela forma? É uma ciência que estuda este comportamento humano. Okay? Esse método é muito utilizado pelas grandes organizações mundialmente no mundo competitivo. Hoje em dia tem muito isso, a questão quando a gente fala assim, mude seu mindset, mude sua mentalidade, mude seu comportamento, comece a agir de tal forma, comece a pensar de tal forma. Então, hoje em dia é muito utilizado, a teoria de Skinner foi trazida também para esse mundo dos negócios, tal. Muitas pessoas que trabalham com essa questão comportamental, de autoajuda, etc., usam também a teoria de Skinner. Então, nós temos, obviamente, ao longo do tempo, e aí, novamente, o autor ele tem a sua responsabilidade, porque ele criou a teoria, mas o que depois é feito, o que os outros autores fazem, como é aplicado, isso não necessariamente é culpa dele, tá bom? E aí, vale para Skinner e vale para todos os outros autores. Tivemos um aumento no número de pesquisas em relação ao behaviorismo, ao comportamento, estudo do comportamento, consequentemente também muita gente criticando. Tá? Lembrando, estamos falando aí do início do século passado, tá? A partir de 1913 a criação e depois, anos 20, 30, 40, 50, começa a desenvolver com mais força. Alguns filmes e algumas obras trazem um pouco a ideia do behaviorismo de uma forma ficcional, é claro. Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick, um filme dos anos 70, fala a questão da mudança do comportamento das pessoas. O Splash é um filme mais atual, Em Busca da Perfeição, vencedor de 3 Oscars. E tem também o livro 1984, de George Orwell, que é um clássico da literatura, que fala também da questão do comportamento humano. São 3 obras que eu indico para vocês, tá? Eu sempre vou estar indicando para vocês aqui o livro, a série, o filme, que eu acho que o texto ele é muito importante, muito importante. Só quando você assiste um filme, um vídeo, você ouve uma música também, ajuda a compreender, ajuda a esclarecer, ajuda a você entender melhor aquele conhecimento, tá? Alguém já leu o 1984, ou já assistiu Laranja Mecânica ou Splash? Óbvio que eu não vou cobrar de vocês que tenham lido com essa ideia de behaviorismo, mas já chegaram a assistir ou ler? Eu não. Então fica aí a dica para vocês. Não. Eu não sei se tem
se tem se tem Netflix, enfim, mas para vocês assistirem. Laranja Mecânica, o Splash e aqui o do lado 1984 é um livro, tá? Vamos lá, então. Nós temos dois tipos, pessoal. Dentro do behaviorismo, nós temos dois tipos de condicionamento. Isso é importante. Sempre algumas coisas ligadas à psicologia caem em concurso, caem em seleção. E aí eu vou estar sempre indicando para vocês, isso aqui cai, isso aqui, presta atenção que isso aqui é importante e tal. Aqui já começa a ter duas coisas que é importante. O primeiro é o condicionamento respondente, ou o chamado condicionamento clássico. Tá? O que é isso? É um condicionamento involuntário. Como seria esse involuntário? Eu vou explicar cada um dos dois. Nós temos o involuntário e o voluntário, que é o de Skinner. O Skinner eu vou explicar posteriormente. Agora, eu quero que vocês foquem nesse involuntário. Vamos imaginar a seguinte situação. Você todo dia almoça meio-dia. Meio-dia você almoça. Você almoça meio-dia. De forma involuntária, você está condicionando o seu estômago, seu corpo, seu cérebro, a quando chegar em 11h40, 11h50, meio-dia, você começa a ter fome. Certo? Você condicionou o seu corpo a sempre comer naquele horário. Para quem come sempre no mesmo horário, entendeu? Importante esclarecer isso. Quem come? Quem acorda sempre no mesmo horário. Se você acorda sempre às 6 da manhã e você precisa de, sei lá, você precisa de 6 horas de sono, quando dá 11 horas da noite, 11h30, meia-noite, você já está morrendo de sono. Você começa a condicionar o seu corpo de forma involuntária, tá? A agir daquela forma. Então, isso sempre acontece com qualquer organismo, seja ser humano ou um animal. E aí eu trago o experimento clássico chamado cão de Pavlov. Pavlov foi um cientista russo que ele provou que esse experimento, que esse condicionamento involuntário acontecia. Tá? Quando vocês ouvirem falar Pavlov, já sabe que é esse experimento do cão de Pavlov. O que foi que ele fez? Pavlov, ele chegava, pegou a comida, a raçãozinha, e começou a dar ao cachorro. Ele foi lá, pegou a comida e dava ao cachorro. Sempre no mesmo horário. Ele começou a perceber que quando ele chegava com a comida, o cachorro já salivava. Já começava, né? Quem tem cachorro em casa sabe que ele começa com a língua para fora e salivando. Ele está querendo a comida. O que é que o Pavlov fez? Ele foi começar a testar. Ele pegou um sinete, assim, um sino, e começou fazia esse estímulo com som e olhava o cachorro não fazia nada. Ele fazia o sinete, balançava e olhava o cachorro nada. Aí ele começou a pegar, a mostrar a comida e o som. Ele dava a comida e fazia o sino, balançava o sino. O cachorro começou a relacionar o alimento com o sino. Então, cada vez que ele tocava o sino, ele ganhava comida. Cada vez que ele tocava o sino, ganhava comida. Então, o cachorro começou a ficar condicionado em relação a esse momento. Aí, o que é que Pavlov fez? Tirou a comida. Então, toda vez que Pavlov fazia o sino, balançava o sino, o cachorro salivava. Porque o cachorro involuntariamente relacionou o sino com a comida. Esse é um experimento muito famoso, clássico, cão de Pavlov, que mostra essa questão do condicionamento. Tem um professor meu, há muitos anos atrás, na universidade, que ele contou um que aconteceu com ele. Ele era pequeno, lá em Pernambuco, Caruaru, e ele, na feira de Caruaru, tinha um rapaz que dizia o seguinte, cobrava para fazer um piruzão, aquele animal, peru, dançar. E aí ele era pequeno, era criança, tinha seus 9, 10 anos, olhar aquele piruzão, grandão. Aí ele pagava, ele dava o dinheiro, o rapaz ligava um rádiozinho, começava a tocar música, o peru começava a dançar. E achava aquilo absurdo. O peru dançando, que o peru dançando. Só depois de muitos anos ele descobriu qual era o truque. O que é que o rapaz fazia? Obviamente longe da feira, né? Em casa, escondido, botava o peru em cima de uma chapa quente, esquentava a chapa e ligava o som. O peru, coitado, não entendia, o chão quente, começava a tirar o pé do chão, como se estivesse dançando.
Depois, quando chegou um tempo que o peru já estava tão condicionado que ele só ligava o som, o peru começava a tirar o pé do chão. Parecia que estava dançando. Basicamente, a mesma ideia de Pavlov. Tá? Entenderam isso, pessoal? Alguma dúvida? Sim, professor. Muito interessante. Não vão fazer isso com o cachorro de vocês, não, pelo amor de Deus. Vamos lá, então. E aí, esse é Pavlov, é um experimento, é o involuntário, vamos para o voluntário, tá? Que aí, involuntário é Skinner, que é o nosso autor, o nosso teórico de hoje. Então, Skinner. Skinner trabalhava com dois princípios para mudar um comportamento, para influenciar, para condicionar um comportamento de alguém de forma voluntária. O reforço e a punição. Isso cai em concurso, viu, gente? Prestem atenção aí. Parem o que vocês estão fazendo e observem. Reforços e punições, eles buscam o aumento, a manutenção ou a diminuição de um comportamento. Se eu quero que a pessoa comece a fazer aquilo que eu estou mandando, se ela continue fazendo aquilo que estou mandando, ou que ela pare. Skinner usa reforço ou punição. Então, vamos lá. Nós temos dois tipos de reforço, dois tipos de punições, tá bom? De maneira bem tranquila, bem calma, eu vou explicar uma por uma. O que é o reforço positivo? Quando eu falo positivo, é no sentido da... Lembra o maisinho da bateria? Mais e menos, positivo e negativo? Então, positivo não é que é algo bom, não, tá? Positivo é que eu estou incluindo, inserindo mais, eu estou botando mais. Negativo, eu estou menos, tá bom? Então, reforço positivo, eu estou reforçando algo, estou incluindo algo de que vai reforçar aquele comportamento. Então, vamos lá. Aumento da probabilidade de sua ocorrência como resultado da apresentação de um estímulo. Então, o cachorrinho, você tem um cachorrinho, você diz assim, rola, finge de morto, fica em pé, coisas do tipo. E o cachorro obedece, você vai lá dar um docinho, ou dar um biscoitinho, enfim. Eu estou dando aquele cachorro um reforço positivo. Depois que ele fez o que eu quis, eu fui lá e agradei ele. Eu reforcei aquele comportamento. A criança vai e faz uma boa atividade na escola. Olha a nota que eu tirei. Oh, que legal, que lindo! Mas, como você é inteligente. Eu dei um elogio àquela criança. Eu dei um reforço positivo para que ela continue tirando boas notas. Ela vem com um desenho bonitinho. Olha que o desenho, oh, que lindo esse desenho. Eu vou lá e dou um reforço. Vamos montar aqui um brinquedo. Ele vai lá e termina de montar. Que bom, conseguimos, que legal. É um reforço. Tá? Então, reforço positivo, eu aumento a probabilidade da ocorrência. Então, quando eu dou um reforço, ele vai querer fazer mais. Por quê? Porque ele conseguiu algo que agradou ele. Seja um doce, seja dinheiro, seja um elogio, seja qualquer coisa que faça com que reforce esse comportamento. Até aí tá claro, pessoal? Com toda a calma do mundo, tá claro? Sim, professor. Ah, sim, professor. Só uma coisa, professor. Boa noite. Você perguntou se alguém tinha lido. Eu não respondi na hora porque eu não podia falar no momento. Mas eu li sim e eu achei muito interessante essa abordagem que ele faz, né? Inclusive, na hora que eu estava lendo, eu consegui pensar em coisas para minha vida mesmo. Nem só, assim, para sala de aula. Sim. Porque eu tenho irmãos pequenos. Uhum. E aí eu vejo que minha mãe, por exemplo, reclama muito eles para fazer tais coisas. E aí eu mandei mensagem para ela na hora, eu falei assim, ao invés de ficar reclamando e mandando eles fazer as coisas, elogiar quando eles fazerem por conta própria. Porque assim, talvez eles só querem a atenção dela. E a forma deles ter atenção é não fazer, entendeu? E aí até ficar cobrando. Aí na hora eu mandei mensagem para ela falando isso. E eu achei muito interessante essa questão do reforço positivo. Se eu fosse fazer em sala de aula, acho que eu preferiria fazer mais o reforço do que uma punição. Eu acho que a punição tem um caráter mais assim, negativo, pode causar mágoa e tal. Então, o reforço eu acho mais interessante. Sim. Eu não ouvi teu nome, que cortou aqui. É Caroline, de Brumado. Caroline. Caroline. E aí você vai perceber
como a mãe da gente, né? Ela conhecia, tudo bem que ela não conhecia a teoria de Skinner, mas ela aplicava na prática muita teoria de Skinner. Vou mostrar para vocês que acho que todo mundo aqui foi vítima da teoria de Skinner na prática, né? Mas vamos lá. Reforço positivo. Vamos então para o próximo. Reforço negativo. Aumento da probabilidade de sua ocorrência quando se retira um estímulo aversivo. Eu tenho dois exemplos aqui bem diferentes. O primeiro exemplo é a criança que não quer comer, não quer comer verdura, não quer comer quiabo, etc. Brócolis, enfim, qualquer verdura que ela não gosta. Aí você quer que a criança almoce. Vamos, tem que comer, a gente tem que ir embora, tem que almoçar logo. Ah, eu não quero comer quiabo. Quiabo é ruim, vá, coma. Ah, eu não quero comer. Aí começa a cozinhar sua paciência, você vai, tá bom, aí vai e tira o quiabo. Depois que você tirou o quiabo, ela vai e come. O que é que acontece com isso? Ela vai comer, obviamente vai, mas só depois que tirar o quiabo. Ela vai perceber que ela só vai querer comer quando você tira. Se você quer reforçar esse comportamento de almoçar, né? Você vai, nesse caso aí, retirar algo aversivo, algo ruim. Ela vai comer, agora você vai ter que tirar alguma coisa para poder fazer esse comportamento que você quer, que é o caso do almoço. Do outro lado, você tem o filme Rambo, Rambo 2, A Missão, que é uma cena de tortura, né? E é o seguinte, é um local que ele toma choque. E aí ele fica tomando choque se ele não delatar quem são, de onde ele vem, enfim, contar lá os segredos, etc. Então, o que é isso? É você tá dando choque na pessoa e a pessoa diz, não, eu faço. Aí você vai lá e tira o estímulo aversivo, ou seja, tira o elemento que está causando dor. Tá? São dois exemplos aqui completamente diferentes, mas justamente para mostrar para vocês a ideia do reforço negativo. Então, por exemplo, uma aluna, ela descobre uma prova, ela pega uma prova, e ela tem um gabarito da prova. Tem o gabarito da prova, e o aluno fala assim, me empresta o gabarito. Ela, não vou emprestar não, vou pegar só para mim. Aí ele vai lá e pega um sapo, e ela odeia sapo, e pega o sapo e coloca na cabeça dela. Ela começa a gritar desesperada, tira o sapo. Eu só vou tirar o sapo se você me entregar o gabarito. Aí eu entrego. Quando ela entrega, ele tira. Ou seja, ela fez o que ele quis porque ele tirou algo aversivo. Tá? Ele tirou algo que seria aversivo. Oi? Desse jeito aí, nós aqui chamamos isso aí de chantagem, está chantageando fulano. Pois é. Nesse caso, né? Vocês vão achar vários exemplos na vida também, não só na educação. Né? Eu coloquei essa de tortura aqui, porque é um exemplo extremo, mas é mais ou menos a ideia é essa. Tá clara essa questão, pessoal, do reforço negativo? Tá sim, professor. Beleza. Vamos agora para a punição positiva. Aí você fala assim, a punição positiva, tem alguma punição que é positiva? Não, punição, lembra que o positivo é no sentido de colocar, é mais, tá? Negativo não é que é ruim, é menos. Positivo é porque é mais, negativo é que é menos, só isso. Punição positiva, a frequência de resposta se reduz quando temos um estímulo aversivo. A mãe diz, não faça isso. O filho vai e faz. A mãe vai lá e dá uma chinelada. O pai diz, não faça isso. Ele vai e faz e puxa a orelha. A criança vai e faz alguma coisa, enfim, faz qualquer coisa que a mãe ou o pai não gosta, bota de castigo. Ou seja, é uma punição. Positiva, você tem que eu estou incluindo a punição. Tá? Então, punição para diminuir a frequência de um comportamento que eu não quero. Então, se eu quero que meu filho não faça aquilo, eu vou dizer, não, para, ou, como antigamente as mães faziam, né? Chegava logo na sandália. Né? Minha mãe tinha uma mira maravilhosa. Né? Podia ser da distância, era quase que um sniper, um rifle. Ela tinha uma mira perfeita para jogar um chinelo. Diga. É o dom de todas as mães. Pois é. Exemplo aqui agora, igual da criança do quiabo, que a mãe tirou. No caso, seria uma punição positiva se ela, tipo assim, a criança não quer um quiabo, ela, você vai querer, então, se não quer comer um, vai comer 2. Ela vai lá e bota 2. Não seria uma punição positiva por ele? Sim, nesse caso é.
É. Ou então, como a mãe bota o chinelo do lado, bota o chinelo em cima da mesa, que eu acho uma coisa horrível, bota do lado para comer. Pode ser isso também. Se no caso o filho não quer comer o quiabo e a mãe fala, come, filho, você vai ficar igual o Hulk, forte. Aí a criança vai e come. E aí? O que aqui acontece? Não, aí é o que vem depois. Ela come, ela fez o que você quis. Aí você dá um estímulo. Oh, muito bem, vai ficar forte igual o Hulk. Aí seria um reforço positivo. Você está reforçando. Ele comeu, ele fez o que você quis, né? Comeu. Então, reforço positivo. Tá? Mas no caso da punição, acho que todo mundo sabe, né? O que acontece. Punição positiva é isso. Se não fizer, vai apanhar. Se não fizer, vou lhe dar um patrão de castigo, né? Enfim, toda mãe aí, pai. Claro que com isso eu não estou dizendo que é para fazer. Lembrando, estamos falando de um autor de uma época diferente de hoje, tá, gente? De uma época diferente. Okay? A gente, infelizmente, nós não somos. Não, nossos pais, nossos avós não foram educados a serem pais, a serem mães. Não foi explicado como é que faz. Não foi explicado psicologia. Ela agia como ela foi educada pelo pai, pelo avô, pelo bisavô, etc e tal. Tá? Então, hoje em dia, claro que ninguém vai ficar agredindo criança, mas é só para vocês entenderem a ideia da punição positiva nesse sentido, tá? Tá claro? Sim, professor. Vamos lá, então. E o último é punição negativa. A emissão da resposta tem sempre a perda de um reforçador. Aí tá lá na escola, bota os brinquedinhos de montar, aí uma menina briga com a outra, eu quero, eu também quero, eu quero. Aí tá lá, uma puxa, como se fosse vou pegar um exemplo mais, uma Barbie. Uma briga, uma puxa de um lado, puxa do outro. Aí a professora, peraí, toma das duas. Como vocês não conseguem brincar sem brigar, eu vou tomar. Toma o que seria legal, o que seria bom, toma dela. Das duas. Aí ela já, ou seja, a punição foi ao retirar algo que ela gostava, né? Por exemplo, o seu filho diz assim, pai ou mãe, enfim, eu queria o carro emprestado para ir numa festa. Aí você fala, olha, vou lhe entregar o carro. Agora, não chegue depois das 10 da noite e não arranhe o carro que chegou agora, lavado, né? Acabou de chegar da lavagem. Beleza. Ele chega 2 da manhã, bebo e o carro batido. Você vai matar? Não. Você vai tomar o carro, tomar a chave, tomar a carteira, tomar o videogame, tomar a televisão, tomar tudo que você puder para puni-lo, né? Então, mais ou menos, você tira o que era legal, que era algo bom, para punir ele, tá bom? Para fazer com que ele não faça mais aquilo. A gente chama de punição negativa. Tá claro? Tá claro sim, professor. Aqui mesmo eu faço assim com os meninos, quando faz uma coisa que é errada, eu pego e tiro lá a televisão, tiro a bicicleta, para poder eles obedecerem. Tem criança que se você tira um videogame, Ave Maria, é como se tivesse tirado um pedaço do braço. Né? Diz assim, vou tirar o tablet. Se joga no chão, parece que está arrancando a pele. Tem hora que eles falam que preferem, ele leva mais tempo do que tirar a bicicleta. Então... Pois é. Gente, tá claro isso? Eu vou passar mais um aqui, ó, para vocês perceberem. Ó, quando eu falo em reforço ou punição, é no sentido de inserir ou tirar, tá? Adicionar. O maisinho é que adiciona o estímulo, o menos é o que retira. Por isso que fala negativo é menos, positivo é mais. Bom? E aqui, mais 4 exemplos, tá? Práticos de reforço e punição de Skinner. Reforço positivo, um exemplo. Pense... Ô, professor. Oi, pode falar. Jonielso de Ipirá. Pode falar. Colocando dentro do contexto, quando o senhor traz essa questão do reforço punitivo e reforço negativo. Isso. Quando você traz dentro do conselho tutelar, e vamos dizer assim, porque o senhor está trazendo, você vê de uma forma, vamos dizer assim, não na prática, mas colocando na teoria, só para, vamos dizer assim, imaginatória, vamos dizer assim. Mas dentro do contexto do Conselho Tutelar, como a gente poderia estar classificando esse reforço positivo e reforço negativo? Dentro do Conselho Tutelar? Sim. Você tem, assim, eu acho que eu entendi o que você quer
a sua pergunta, mas na verdade Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque dentro do conselho aí a gente percebe que acaba infringindo, vamos dizer assim, a lei. A lei é 8.069, né? Da criança e do adolescente. Sim. Vamos dizer assim, dentro desse contexto aí a gente vê algumas, vamos dizer assim, mesmo que não aconteça. Mas vamos lá, a gente sabe, né? Às vezes tem algum professor, qualquer outro profissional trabalha dessa forma. Entendi. Ó, vamos lá. Nesse formato. Entendi. Ó, os exemplos que eu estou trazendo aqui são exemplos que, historicamente, sempre foram utilizados, até porque, como eu falei, Skinner é do século passado, né? Isso era comum. Eu mesmo fui da época, quando era criança, eu tomava reguada na mão na escola, né? Isso hoje é inaceitável. Mesmo que eu estou dando exemplo aqui, o pai deu chinelo, a mãe, eu sei o quê, isso hoje é inaceitável sobre vários elementos, tá? Por isso que eu deixei esse aviso logo o tempo todo. Gente, isso é reforço positivo. Mas não é, eu não estou dizendo que é para fazer, eu estou explicando o que seria, tá? Isso, na verdade, o senhor fala hoje, mas isso desde 1990, né? Foi criado o ECA, na verdade. Exato. Né? Mas exato. isso acontece hoje também, isso é fato. Exato. Mas assim, no sentido assim, a gente fala em punição, eu posso tirar nota, né? Em reforço positivo, eu posso dar um elogio, posso dar uma nota a mais, eu posso dar uma bala, um chocolate, enfim, não necessariamente tem a ver com punição física. Mas, por exemplo, eu volto a ter adestramento de cachorro, de cavalo, durante muito tempo foi com pancada também. E hoje isso é inaceitável, né? Mas é importante vocês terem clareza que vocês vão achar livros ou textos que vão trazer esses exemplos. A gente viveu, como eu até falei, assim, que a mãe e o pai viveu na prática isso, tá? Eu não estou dizendo que é aceitável, que é para fazer. Estou explicando que isso é um reforço, que Skinner traz como reforço positivo, reforço negativo, né? Punição positiva, punição negativa, é isso, tá bom? Perfeito. Então, vamos lá, mais um exemplo, então, reforço positivo. Um cachorro que é treinado a realizar truques, quando ele executa o truque corretamente, o treinador dá um petisco como recompensa, né? Esse é o exemplo do reforço positivo, eu já até falei para vocês isso. É como se o treinador estivesse adicionando algo positivo, no caso é o petisco, para aumentar a probabilidade de que o animal repita o comportamento. Um reforço negativo, pense em um carro que começa a apitar quando você não coloca o cinto de segurança. E o carro ele faz isso. Quando você coloca o cinto, o apito para. Isso é um exemplo de reforço negativo. Eu vou abrir um parênteses aqui, gente. Eu conheço uma pessoa que ele foi no ferro velho, ele comprou só aquele encaixezinho do cinto de segurança e colocou no cinto do carro dele para não ter que botar o cinto, para quando ele entrar no carro, o carro não apitar. Gente, a ideia é justamente forçar você a botar o cinto para não ter acidente, etc. Tal. Agora, olha que engenhosidade, né? É como se o carro estivesse... Oi, pode falar. Professor. Oi? Muita pessoa também com o cinto por trás da pessoa, o cinto, encaixa o cinto por trás, né? Como se fosse só no banco mesmo e senta normal. Gente, qual é a lógica, né? É que nem o pessoal que anda de moto e bota o capacete no cotovelo. Quer dizer, vai cair, vai rachar a cabeça, mas o cotovelo vai estar filé. Vai chegar no hospital com o cotovelozinho, ó, dos trinks. Mas a cabeça vai estar, né? Mas, o barulho. Oi? O barulho referente ao cinto é insuportável. Fica pitando. Mas a ideia do barulho ser insuportável é justamente para chatear a pessoa, para você querer usar e querer fazer isso. Essa é a ideia do carro, né? É um reforço negativo, tá? É como se o carro estivesse tirando algo, né, o apito, para aumentar a probabilidade de você colocar o cinto de segurança. Nós temos a punição positiva. Imagine que você está dirigindo muito rápido e é parado pela polícia. O policial lhe dá uma multa como punição. Isso é um exemplo de punição positiva. É como se o policial estivesse adicionando algo negativo, que é a multa, para diminuir a probabilidade de que você repita o comportamento. E a punição negativa, agora imagine que você está em um restaurante e se comporta de modo inapropriado. Seus amigos decidem se levantar e ir embora, deixando você sozinho na mesa. Isso é um exemplo de punição negativa. É como se seus amigos estivessem tirando algo positivo, que no caso é a companhia deles, de estar ali todo mundo na noite brincando, para diminuir a probabilidade que você continue agindo assim novamente. Então o cara tá lá, falando besteira, falando do trabalho e tal. As pessoas vão embora e deixam ele sozinho.
É mais ou menos. Então, são 4 exemplos diferentes do que eu já tinha passado para vocês, práticos, na verdade, né, na vida prática cotidiana, de reforço e punição em esquina. Tá claro, pessoal? Eu sei que inicialmente não é fácil, assim, mas... Alguém? Tá claro? Dá para ir, né, professor? Lá, Tá então. claro, professor. Eu vou pedir só para o pessoal, quando não estiver falando, o pessoal desligar o microfone, porque senão fica muitos ruídos, tá? Vamos lá. Skinner, e aí, novamente, estou falando do século passado, tal, do século XX. Ele criou uma máquina de ensinar. Né? O que era uma máquina de ensinar? Isso é antes do computador, né? Era um aparelho que é uma caixa com abertura em superior, onde visualizava algumas atividades, alguns problemas de matemática, enfim, que vinha impresso num papel. E a criança respondia movendo os cursores para cima ou para baixo e tal. A resposta era impressa juntamente com a pergunta. Um botão devia ser girado. Se a resposta estivesse correta, o botão giraria facilmente para a próxima. Se tivesse errada, o botão não ia girar e o aluno ia ter que persistir na mesma questão. Por que Skinner criou essa máquina? Ele diz o seguinte, que o sujeito, a pessoa, o aluno, devia receber o reforço positivo logo após a resposta correta. Então, toda vez que o aluno fizesse algo correto, tinha que estar o professor lá, muito bem, continue assim, legal, tal. Só que como o professor não tem condição de dar essas respostas imediatamente, que o professor lida com 30, 40 alunos na sala, Skinner sugeriu que essa máquina, né, fosse feita para ser utilizada na escola. Então, o número de contingência de reforço também seria muito mais limitado se viesse um ser humano, mesmo que esse dedicasse tempo integral apenas ao aluno. Porque ninguém gosta de ficar elogiando o tempo todo, né? Ficar muito bem elogiando, chega uma hora que também cansa. Skinner defendia que seria fácil de implantá-lo na escola devido ao seu baixo custo, na época comparado ao custo de uma vitrola. Acho que nem todo mundo sabe aqui o que é uma vitrola. Uma vitrola é um aparelho que tocava discos de vinil, né? Para ouvir música. Então, comparando, né, um baixo custo, e chegou em algumas escolas americanas essa máquina de ensinar, tá aí algumas fotos da máquina, chegou a ser utilizada como elemento aí para experimental, né? Obviamente não deu muito certo, hoje em dia a gente não vê essas máquinas, mas foi uma ideia do Skinner. Tá? No Brasil, o behaviorismo chega com força nas escolas americanas e brasileiras nos anos 60 do século passado. Os professores podem usar a observação do comportamento dos alunos para entender quais comportamentos precisam ser reforçados e quais precisam ser desencorajados. Até hoje, ainda o professor coloca o aluno de castigo, o professor dá uma nota baixa, o professor chama, vou ligar para sua mãe. Só isso aí já é motivo para você dar uma punição positiva para o aluno. Vou chamar seu pai. Então, ele já fica logo com medo. Vou deixar você sem recreio. Isso é muito comum. Vou deixar você sem recreio. Você dá uma punição negativa. Você tira o recreio do aluno. Até hoje, é utilizado na escola de educação infantil, principalmente, essas ideias de Skinner, tá? Sem necessariamente bater. Não precisa de agressão. Até porque não vai agredir o filho dos outros. Mas ainda se utiliza, né, esse tipo de teoria de punições e reforço. Fornecer aos professores uma estrutura e ferramentas para incentivar comportamentos positivos e desencorajar comportamentos indesejados. Então, o aluno chega atrasado, toma falta, né? O aluno chega atrasado, perde a primeira aula, fica esperando lá de fora. Quem não fez atividade, perde um ponto. É coisas assim que a gente vê no cotidiano da sala de aula. Alguém quer dar resposta, ninguém fala nada. Vale um ponto. Aí a pessoa começa a querer falar, nem que seja falar qualquer coisa, nem pode ser até errado, mas só para ganhar aquele ponto. Então, isso é reforço e punição. Os defensores alegam que isso pode ajudar os alunos a aprender de maneira mais eficaz e a desenvolver habilidades importantes para a vida. Tá? Muitas vezes, gente, o professor é o primeiro adulto que aquele aluno, às vezes, tem o contato, a primeira pessoa, o primeiro adulto que lhe impõe uma restrição. A gente está vendo muitos casos hoje em dia de crianças que chegam na escola
com o pai ou a mãe sem ter dito um não para ela, para nada. A criança faz tudo, pode tudo, sabe? E aí o professor, a primeira pessoa a dizer não, não pode, isso não. E aí, muitas vezes, ao invés do pai entender que aquilo é para a educação daquela pessoa, ele faz para a escola não entende, a escola é isso, a escola é aquilo, né? E aí depois, que criança estamos criando, né? Tem uma frase do Padre Anchieta que diz assim: educai as crianças de hoje para não punir os adultos de amanhã. Que crianças estamos criando sem dizer não, sem dar limites? E o dar limite, você pode dar limite com carinho, com amor, com atenção, mas sendo firme. Não, não pode, desse jeito não, agora não, espere. Tudo tem os limites, porque você vai ter uma sociedade que vai exigir deles esses limites, saber que a sua liberdade, o seu direito acaba quando começa o do outro, saber que você tem que esperar, saber que nem tudo acontece como você quer, que você não pode passar por cima de todo mundo, você tem que respeitar as pessoas. Tudo isso, se a família não ensina, a escola fica com dificuldade de ensinar outras coisas e a vida vai ensinar de uma forma muito dura. Porque não tem um professor mais duro do que a vida. Pode ter certeza. Isso é muito verdadeiro, professor. Porque a criança é aquilo que é o meio que vive, né? Uhum. Muitas das vezes chega na escola, não respeita o professor, é agredindo o aluno, porque ele nunca ouviu um não dos pais em casa, né? Exato. Quer passar na frente de todo mundo, quer agora, não sabe esperar, tudo isso. A gente tá uma geração assim, fica parecendo coisa de antes, mas assim, que infelizmente hoje, até brinca que é a geração Netflix, né? Quer assistir agora, do jeito que quer, na hora que quer. Não, tem que saber que a gente vive numa sociedade, que as pessoas pensam diferente, que eu tenho que respeitar o que o outro pensa diferente, e que tem que entender que não é só para mim, né? Que o que é público não é para esculhambar, o que é público é de todo mundo tem que guardar, tem que zelar. Enfim, é criar cidadania mesmo, cidadãos, pessoas que a gente tem que deixar as melhores pessoas para o futuro, né? Temos que fazer o melhor. E aí, gente, como eu falei para vocês, todo autor, independentemente de quão grandioso, Skinner é um autor famosíssimo na psicologia, mas todo autor ele é limitado pelo tempo dele, é óbvio, né? Na época de Skinner não tinha computadores como tem não tinha YouTube, não tinha tablet como tem hoje. Então, ele é autor que ele fez a contribuição dele extremamente importante, mas claro que hoje em dia você tem algumas críticas à educação dentro desse modo. Lembrando que muitas críticas não é por ele, não é para ele, mas sim para os autores que depois foram seguindo e continuando utilizando a teoria dele, tá bom? Mas qual é a crítica? As principais, tá? Não vou colocar todas aqui, mas as principais. O resultado dessa educação, né, baseado no comportamento, baseado em Skinner, foi um ensino segmentado, reducionista, tecnicista e automatizado. Ou seja, eu faço o que me mandaram fazer. Eu faço até aqui, porque é para fazer até aqui. Eu vou fazer para ganhar aquela nota. Eu não vou pensar que eu tenho que fazer o melhor para que isso me ajude no futuro. Eu tenho que aprender mais. Eu tenho que. Isso é importante para minha vida. Não, eu vou fazer porque se eu não fizer, eu perco ponto. Vou fazer porque vale 10. Vou fazer porque o meu pai vai me dar o videogame. Então é sempre pensando desse modo automatizado, tecnicista, reducionista. Não reconhece o senso crítico e as possibilidades de escolha do indivíduo. Então aí você tem aquela ideia que eu falei, né? Que o professor ele tem o conhecimento e o aluno vai aprender aquele conhecimento, vai aprender aquele tipo de comportamento. Mas não leve em consideração se o aluno quer, se é interessante para ele aquilo, tá? A criança obedece não porque entendeu, mas porque tem medo de ser punida. A chance de fazer escondido aumenta. Né? O que é escondido, muitas vezes o pessoal diz que o que é escondido é mais gostoso, né? Então, é proibido, é escondido. Né? Então, a criança, ela continua fazendo, só que ela não entende que aquilo é errado. Não tem uma conversa, você fica, olha, não pode fazer isso, porque está machucando o colega, isso, isso, isso. É sempre aquela coisa de não e pronto. Então, novamente, a crítica é na dosagem, tudo demais, né? Até água, a gente beber água demais, a gente morre envenenado por água.
tudo demais é sobra, né? Então, tem que ter sempre uma medida, tem que ter sempre um equilíbrio nas coisas, tá bom? Excesso de punição, ao invés de educar, pode dificultar o aprendizado e causar revolta, ansiedade, tristeza. Aquela ideia de que criança que apanha, 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 apanha. Isso não vai resolver, não vai fazer com que... Ela vai só ter medo, vai agir de forma com medo e muitas vezes vai se revoltar, vai ficar triste, vai levar sequelas para a vida toda, né? Então, por isso que tem essa discussão, por isso que tem hoje medidas que protegem a criança, né? De punições severas demais, em que passam dos limites, né? Uma coisa é você tirar um brinquedo, uma coisa é você botar de castigo, outra coisa é você agredir a ponta da criança, né? Enfim, agressões físicas. Isso aí já é algo fora do eixo. Na escola, o aluno só faz atividade valendo nota ou só permanece na aula se tiver lista de chamada. Então, essa aqui foi alguma das críticas que alguns educadores trouxeram em relação a teoria de Skinner, ao behaviorismo. Aqui são algumas críticas, lembrando que você pode sim utilizar a ideia do comportamento, como eu falei, botar de castigo, tirar alguma coisa que gosta para mudar o comportamento, isso ainda é válido, contanto que tenha certos limites na sua aplicação, tá? Lembrando que eu falei, já tive aula que se eu errasse a tabuada, eu tomava reguada na mão. Então, coisa assim, que ao invés de a pessoa, você fica mais nervoso para querer, aquele nervosismo, a criança fica com a ansiedade, vai ser minha vez se eu errar e se eu errar. Então, é muito nesse sentido, tá bom? Até aí, pessoal, tá claro, tranquilo? Alguma dúvida, algum comentário? Não? Gente, como eu falei para vocês, eu sempre indico textos, eu sempre indico, além dos textos, né? Indico vídeos, filmes, etc. Eu tenho duas indicações para que tratam sobre behaviorismo, que é a Onda, 2008, tem no YouTube, a Onda, pode digitar, vocês acham fácil no YouTube, é um filme de 2008, baseado em fatos reais, e o Experimento de Milgram, também de 2015, tem no YouTube. Digita lá, você pode procurar o Experimento de Milgram e a Onda, são dois filmes que tratam um pouco como o behaviorismo levado ao extremo, levado a um limite extremo, o que é que pode ocasionar. Então, isso é extremamente interessante, importante, para a gente pensar sobre esse elemento do behaviorismo na educação, tá bom? Para nosso próximo encontro, as contribuições da teoria piagetiana para o processo de ensino-aprendizagem, próxima aula, semana que vem, nós vamos tratar sobre Piaget, que é outro grande nome, outro grande autor da psicologia da educação. A gente entra e sai do comportamento, do comportamental, tá? E entra na questão da interação dos interacionistas. O primeiro deles é Piaget, depois Vygotsky. Então, semana que vem, Piaget. Gente, eu vou abrir minha câmera aqui, que eu não abri minha câmera para vocês. Que falta de educação a minha, meu Deus. Então, vocês agora estão me vendo. Gente, alguma dúvida, algum comentário a fazer sobre a aula de hoje? Essa primeira... Jonielson está com a mão levantada, eu vi agora aqui. Quer falar, Jonielson? Não, foi logo no início, na primeira colocação. Ah, tranquilo. Pronto. João Marcos levantou a mão. Pode falar, João. Professor, boa noite. A gente pode resumir o behaviorismo como o homem, ele sendo neutro, né? Que dependendo da aprendizagem vai ter um determinado comportamento e que essa neutralidade pode ser manipulativa, porque eu já vi o curta A Onda e é bem isso que mostra lá, né? Se você tem um estudante neutro, você pode manipular ele de uma determinada forma de acordo com a aprendizagem que o meio em que ele está vivendo. Isso. Não leve em consideração, o histórico, não, é como se fosse isso mesmo, um papel em branco, em que a depender do estímulo que eu dou e do meio que ele está ali, ele vai sendo manipulado, o seu comportamento vai agindo da forma que, no caso ali, o professor, né, que vai colocando. Lembrando que a Onda não é um curta, a Onda é um filme, longa-metragem, tá? Então, mas é isso, é bem interessante. A ideia é mais ou menos essa. Eu não gosto muito de resumir teorias muito complexas, mas se fosse seria mais ou menos dessa pegada mesmo. Lembrando que muita coisa que eu falei para vocês, principalmente reforço e punição, Pavlov, isso cai em concurso, tá? Cai em seleção, isso é interessante. Sempre eu procuro estar lá
quatro questões de psicologia, quando tem concurso para o Estado, concurso para a prefeitura, para professor, né? Sempre concurso da área de educação, tem muito do que a gente vai discutir aqui na disciplina. Então, eu sempre vou alertar para vocês, tá? Mas, de qualquer forma, é sempre bom ler os textos, conhecer os autores, ler mais textos além do que o que eu selecionei, porque o tempo não dá, mas é sempre importante vocês terem isso também, esse acesso. Mais alguém, pessoal? Ô, professor, eu queria falar só sobre uma questão. Eu não estou conseguindo postar no fórum, porque geralmente alguém posta lá, tipo, um comentário, não sei se é a secretária ou é o professor que posta, e aí, a partir desse comentário que eu consigo responder. E lá, não estou conseguindo responder nada, porque não foi postado nenhum tópico ainda. No qual Aí, se eu puder fórum? resolver isso. Qual fórum, querida? No primeiro, Primeiro fórum. atividade avaliativa 2, no caso, que é sobre esse assunto. Atividade avaliativa 2. Deixa eu clicar aqui para ver. Deixa eu entrar aqui no AVA para eu poder olhar. Vamos lá. Tem aqui Barreiras Cariranha. Você é de que polo? Eu sou de Brumado. Brumado. Acho que no caso é porque eu acho que é porque não tá para o pessoal de Brumado. Tem aqui Barreiras e Cariranha. Será que a tutora, o tutor, a tutora de Brumado poderia, por favor, colocar? Eu coloquei eu postei atividade no geral, né? Eu acho que aí depois cada uma, eu não sei como é. Eu vou procurar saber essa informação, mas aqui já tem, Barreira já tem, Jorge Batista colocou e Thaís Oliveira colocou para Cariranha. Aí eu vou procurar saber, viu? A informação. Mas a atividade já está colocada lá no AVA, tá? O que ocorreu de errado? Mais alguma coisa, pessoal, nesse finalzinho agora, nosso encontro? Mais algum comentário, mais alguma dúvida? Boa noite, professor. Oi, boa noite. Quem está falando? É Cibele aqui do Polo Pupiara. Oi, Eu Sibeli. gostaria de saber sobre o questionário, se é só uma tentativa mesmo, porque pelo menos aqui, onde eu moro, a energia fica só caindo. Aí poderia ser que cai na hora que a gente está respondendo o questionário, aí não vai ter outra chance. É só uma mesmo? Deixa eu olhar aqui, viu? Deixa eu clicar aqui para ver. Tá como uma tentativa, né? Eu vou anotar aqui, eu vou colocar mais de uma tentativa, viu? É porque essa questão do AVA já fica meio que automático para a gente. Mas é bom vocês vão avisando, que aí eu vou. Tem aqui para lembrar do fórum, da atividade e do AVA. Ok, tá anotado aqui, viu? O polo de Tá Ipirá. bom, obrigada. Oi, pode falar, quem foi? O Jonielso de Ipirá, polo de Ipirá. Oi, Nelson, diga. O polo de Ipirá está na mesma linha, a gente não consegue participar do fórum. Do fórum, né? Eu acho que é a mesma situação, porque aqui só aparece 2. Isso. Na verdade, não foi aberto nenhum tópico de discussão neste fórum. Pronto. E com isso acaba atrapalhando, atrasando, né, os outros trabalhos. Não, claro. Deixa eu fazer uma pergunta. Não, deixa eu olhar aqui se eu consigo mexer nisso aqui agora. Aqui vai acabar demorando, porque a internet acaba ficando lenta. Eu vou resolver isso de hoje para amanhã, mas eu acredito que eu sei já o que é mesmo, é isso. Só tem os 2 aqui. Alguém que é... Pronto, vou só para uma tentativa aqui. Alguém que é do polo... Deixa eu pegar aqui. Do polo de Barreiras ou Cariranha. Tem acesso ao AVA aí, para poder olhar se aparece? Vou olhar aqui agora, professor. Só um minutinho. Deixa eu olhar Olha, por aqui agora. favor. É na primeira unidade. Unidade 1 é fórum, 3 pontos. Dê uma olhadinha, por favor, se aparece para você. Porque aí, se for isso mesmo, aí já é mais fácil resolver. É só agora duplicar para os outros. Professor, Oi. você vai disponibilizar esse material no ambiente?
A aula vai ficar gravada, viu? A aula vai ficar gravada. Aí eu vou mandar, depois que terminar aqui, vai encerrar a aula, eu vou colocar o link da aula no AVA, tá bom? Eu acho que ele quis dizer o slide. Será que você teria como disponibilizar para a gente? Não, slide eu disponibilizo. Infelizmente, já tive uma situação um pouco complicada com slides, aí eu não disponibilizo slide, não. Mas a aula fica gravada, tá? É o slide, na verdade, que eu tô perguntando. Mas... Conseguiu aí? Em Carilhanha? Eu só olhei aqui, já tá aparecendo, que a tutora Aparece, já né? colocou, né? A Jorge Professor, já o de Carinhanha também disponibilizou, existe, pronto. é isso, tá? Assim, De professor, não é que não aparece. O meu aparece aqui, eu vi qual é a atividade. Inclusive, eu já fiz, já respondi Tá. no Word mesmo. A questão é que, geralmente, eu só consigo responder quando já tem um comentário lá antes. Eu esqueci o nome da mulher, mas acho que é a secretária ou é a tutora geral, não sei. Não é a do meu polo, não. Ah. É uma outra pessoa que geralmente comenta lá, tipo, coloca o tópico. E não tá lá, Professor, é entendeu? Thelma que abre. Depois ela deve. É a Thelma que abre os fóruns. Tá faltando isso mesmo, abrir. E Pupiara também não consegue responder. Pronto. Eu resolvo isso aqui. Eu vou falar com o Thelma, então a gente resolve dias para amanhã, viu? Anotadinho aqui. Não se preocupe, não. Se precisar aumentar, a gente aumenta o prazo um pouquinho, ninguém vai ficar prejudicado, não. A ideia não é essa, não. Gente, mais alguma coisa? Estamos chegando no final do nosso primeiro encontro. Não? Então, gente, então, semana que vem, nesse mesmo link, mesmo horário, a gente continua com nosso segundo encontro, que é para falar de Piaget, tá bom? Então, nada mais a tratar, gente. Eu desejo a vocês uma boa noite, um bom descanso e até semana que vem. Tá? Tchau, tchau. Boa noite, tchau.